Pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, Comunidade de Enfermeiros do Bem. A aula de hoje com a professora Carla Correia. A Carla já está na comunidade praticamente desde o início, né, Carla? Quando a gente começou. A Carla é uma grande incentivadora e membro aí, sempre divulga o nosso trabalho e compartilha aí, participa bastante. E hoje é uma honra, Carla, ter uma aula sua. Obrigado por estar participando tanto, ajudando a gente. Carla é enfermeira do trabalho, docente, consultor em ergonomia e um dos nossos principais membros aqui, mais fidelizados e mais participativos. Então, Carla, muito obrigado. Se quiser se apresentar, é com você agora, tá bom? Obrigado. Obrigada. Boa noite, gente. Me chamo Carla Correia, moro aqui em Recife. Né? Como o Richard já falou, sou enfermeira do trabalho, docente, e minha nova experiência é em ergonomia, né? Que é uma área que eu estou apaixonando bastante, ainda estou estudando. E agradecer, né, mais uma vez, estar aqui, essa oportunidade de estar em contato, né, com tantas pessoas de vários estados, né, que eu não sei quantos estados a gente tem aqui, né, não sei se tem alguns colegas, alunos meus, né, então é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, tá? Deixa eu tentar compartilhar aqui a aula para a gente começar. Enquanto você abre aí, Carla, pessoal, aqui no chat, se quiserem mandar cidade, de onde vocês são, especialidade, mas só de ver a turma aqui, a gente tem uma turma que entra em praticamente todas as aulas aqui. Tem gente de Brasília, gente de Manaus, gente do Sul, então tem gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, É Minas coisa Gerais, boa. eu não sei se tem aqui, pessoal. Se quiserem mandar aí de onde vocês são, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo o que está compartilhando. Está compartilhando a sua tela inteira e acho que é colocar na tela agora a apresentação. A Stephanie é de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Grazi é de Balneário Camboriú. Toda vez Está que a dando Grazi para fala que ver? mora ali em Balneário Camboriú, eu falo que eu fico com uma inveja, Grazi, viu? Está dando para ver? Abriu, Carla. Eu. Gente, boa noite, né? Richard, eu posso mandar uns parabéns? Pode mandar, o espaço é seu. Tá, eu gostaria de mandar hoje um parabéns, né? Bem especial à minha sócia, né? As duas guerreiras, né? A gente está começando na ergonomia Jackson. Um beijão para ela, ela está fazendo aniversário hoje. Então, mais uma vez, né, falando um pouquinho da minha formação, né, eu fiz enfermagem na Faculdade Nossa Senhora das Graças, aqui na Universidade de Pernambuco, em Recife, né, sou pós-graduada em docência, enfermagem do trabalho, e atualmente nessa luta de consultoria de ergonomia, que tá bem me trazendo bastante desafios, na verdade, né? É uma área muito boa, né? O pessoal da enfermagem que quiser dar uma lida na norma NR17, tirar qualquer dúvida, eu estou por aqui, tá? No final, eu vou colocar o Instagram, tá? Da minha consultoria, que é essa Ergolavora que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Em relação às minhas experiências profissionais, eu comecei no hospital que não existe mais aqui em Recife, que é o Hospital São Lucas, depois que foi meu primeiro emprego, que foi na Central de Material de Esterilização, depois foi na Unimed Recife, onde eu adentrei na sala de recuperação, bloco cirúrgico, depois iniciei com minha primeira experiência em enfermeira do trabalho em Belém do Pará, que é onde eu estava no momento residindo, e depois vim aqui para o Hospital Português, onde fiquei quase 10 anos lá, e atualmente sou docente da Escola Técnica do hospital. Tá? E esse aqui é o emblema da minha consultoria. Quem quiser dar uma olhadinha lá, tirar dúvidas, eu estou aqui à disposição de todos e de todas. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma portaria que é muito importante no Brasil, né? Por que ela é importante? Porque ela é um marco no Brasil para falar sobre o tema segurança do paciente, tá?
porque quando se começou a falar foi em 99, um relatório é Raia Humano, e depois veio o livro também com esse mesmo título. E aí veio a Aliança Mundial de Segurança do Paciente, tá? Em 2004, em 2005 se começou a falar das metas internacionais, e só em 2013, né, que o Brasil começou a falar, né, sobre o que é segurança do paciente, qual a importância, né, de se trabalhar as metas internacionais no ambiente hospitalar, certo? E aí, essa norma, gente, ela foi publicada em 1º de abril de 2013. Não é mentira, é verdade, tá? É 1º de abril, mas é uma verdade e marcou o Brasil com essa portaria, que não sei se muitas pessoas conhecem ou já leu, né? É muito importante qualquer trabalhador de saúde, não é só da enfermagem, né? Está dando uma lida nessa portaria que é extremamente importante, principalmente quem trabalha, tá, no núcleo de segurança do paciente, no setor de gestão de risco, ou simplesmente trabalha, né, na assistência, no UTI, no bloco cirúrgico, em qualquer unidade, mas que trabalha as metas internacionais. Então, é muito importante, né, saber o que é que essa portaria fala, né, quais são os objetivos, né? E o objetivo maior dessa portaria é proporcionar, né, diretrizes e ações, né, para a segurança do paciente em todos os estabelecimentos de saúde do país, né? Independente seja ele público, privado, filantrópico, federal, tá? Qualquer estabelecimento de saúde, então, você tem que trabalhar essa portaria nele, né? Que são as metas internacionais, tá? E aí, essa portaria também tem um link com a RDC número 36, né? Porque quando ela foi, né, publicada, né, se falava que tinha que ser trabalhado em todos os estabelecimentos de saúde do país, mas não se falava quais eram, né? Então, a resolução da diretoria colegiada começou a trabalhar sobre isso, né, devido a informar detalhadamente quais eram os estabelecimentos do país, né, para ficar bem claro em relação a isso, tá? E como é que eu vou primeiro começar a trabalhar, tá, com essa portaria? Primeiro com a qualificação, certo, de todos os colaboradores da saúde, sejam eles fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, tá? Então, todos os trabalhadores de saúde, eles têm que ser qualificados, né? Eles têm que ser orientados para como é que ele vai lidar, tá certo, com esse assunto no seu ambiente hospitalar, certo? E aí a gente também tem os objetivos específicos, tá certo? Que a gente vai promover a cultura de segurança, vai tentar reduzir os danos evitáveis, tá certo? Envolver pacientes e familiares. Então, como é que a gente vai promover a cultura de segurança, tá? Lembrando que nosso ator maior, tá, gente, é nosso paciente. Então, o foco que a gente tem que ter, tá, na cultura de segurança é no paciente, certo? Então, a gente tem que focar não, de qualquer incidente e na melhoria contínua dos processos, tá? Seja ele qual for. E reduzir os danos também, né? Que quando a gente fala em segurança do paciente, né, a gente fala que a gente tem que reduzir ao mínimo esses danos, né, que são muitas vezes desnecessários ao cuidado da saúde, né? Então, muitas vezes eu vou fazer um procedimento, eu sei como, né, quais são os passos daquele processo e tento diminuir esses passos, né, levando isso a algum dano, né, àquele paciente. Então, eu sabia como é que eu ia fazer aquele procedimento. Então, por que não tentar fazer o mais corretamente possível para tudo dar certo no final, né? Então, são coisas que a gente sabe, né, até onde a gente pode ir para ter o melhor para aquele paciente.
E outro enfoque muito importante, né, é estar envolvendo, estar, na verdade, engajando esses pacientes e familiares também, né? Teve uma época que a gente tinha os familiares com uma pessoa que não ajudava naquele momento do cuidado, do tratamento, mas agora a gente vê que ele é um grande aliado, tá certo, na nossa assistência, tá? Para estar lembrando alguma medicação que às vezes passa alguns minutos, ele vai lá no posto de enfermagem, olha, tem essa medicação para ser feita a esse horário, ou alguma coisa que o paciente está sentindo naquele momento, né? Orientações que a gente passa para esses familiares que é extremamente importante, né, no cuidado dele, certo? E outra coisa muito importante, né, nesses objetivos específicos também, é que essa portaria, né, que a gente chama de PNSP, né, que é Programa Nacional de Segurança do Paciente, é que a gente tem que ter essa disciplina, né, eleita nessa portaria, em todos os níveis, tá certo, de educação, tá? No nível técnico, na graduação, na pós-graduação também de todas as funções de saúde, não só da enfermagem, né? Isso é lei. Então é muito importante, né, saber disso também, que essa disciplina é obrigatória, tá certo? Nessa gama dos nossos cursos educacionais. E aí nós temos alguns eixos, né, principais que a gente tem que trabalhar bastante, tá, nesse programa, tá? Primeiro é envolvimento e liderança, né? O programa tem que enfatizar o papel crucial da alta liderança e comprometimento de toda a equipe na promoção da segurança do paciente. Nós tivemos aqui, né, várias aulas, né, falando sobre liderança, né? Então, é um papel de extrema importância para tudo acontecer, né? Então, cabe à liderança dizer, não, eu vou colocar isso para frente, né? Eu vou motivar, eu vou estar à frente, né? Eu vou liderar para isso acontecer. Então, para a segurança do paciente acontecer, né? Para ter o envolvimento de todos os profissionais daquele setor, a gente precisa muito, né? Dessa liderança e do envolvimento da equipe. Então, o líder, né? A gente tem que ter bastante engajamento com ele, né? Para ele chamar os colaboradores para tentar trabalhar, né, esse tema, tá? Outro ponto, né, outro eixo muito importante é a cultura de segurança, né, que a gente busca cultivar uma cultura organizacional voltada à transparência, que é muito importante, né? Você ser transparente com o colaborador, com o paciente, tá? Comunicação aberta, né, muito importante, principalmente o líder, né, ter uma comunicação aberta com seus, com as pessoas que ele lidera, né? E o aprendizado contínuo, né? Que quando a gente notifica aquele erro no setor de gestão de risco ou no núcleo de segurança do paciente, né? Que a lei fala que eu posso ter o núcleo com vários setores dentro dele, seja o setor de gestão de risco, o setor de qualidade, a CCIH, né? Mas um dos setores que não pode faltar no núcleo de segurança é o setor de gestão de risco, onde eu vou fazer a notificação, né, daquele erro que aconteceu, que a gente chama de evento adverso, né, que é o dano propriamente dito no paciente, né, e pegar esse erro e levar para o aprendizado, tá? Com esses colaboradores. Isso é extremamente importante. Não adianta eu ter um setor que aconteça erros, né, constantes e eu não notifique esse erro. Então, nunca vai estar melhorando aquele setor em relação àqueles erros, né? As coisas vão acontecendo e todo mundo calado, sem falar, é muito importante notificar, né? Por mais simples que seja, tudo isso leva para um aprendizado, né? E quando a gente fala de cultura de segurança, a gente fala em erros também, não culpar uma pessoa. A gente tem que saber primeiro, né, todo o processo do que aconteceu, né, chamar
aquele grupo e tentar entender o que foi que aconteceu, não chegar a simplesmente punir, né? Quando a gente fala de cultura de segurança, a gente tem que lembrar muito disso, tá? Vigilância e monitoramento, né? Então, a gente não pode deixar de notificar, é muito importante, né? Os colaboradores, né, do hospital, da clínica, todos eles têm que serem treinados, né, para aprender como é que vai fazer notificar. Se quiser fazer uma notificação anônima, pode também fazer, tá? Não tem problema, tá? Mas se notificar, melhor ainda, que o aprendizado, tá? É muito bom. E a gente finaliza, né, os eixos com a capacitação e educação. Então, notificando aquele erro, sabendo o que aconteceu, então investimos, né, bastante na qualificação desses profissionais, né, nos temas principais, né, dos que foram principalmente notificados, né, para o que é que aconteça. Está diminuindo esses erros, né, no nosso ambiente hospitalar, que é extremamente importante. E em relação a estratégias, né, de implementação, né, do nosso PNSP, né, crucial o engajamento e apoio da nossa liderança, né? Então, sempre é de cima para baixo, né? O líder tem que saber, né, qual é o objetivo desse programa, tá? E realmente engajar, né, todos os colaboradores e sempre ter uma comunicação bastante efetiva, né, e transparente, né? A gente começa sempre com a liderança, para poder tudo acontecer, senão vai ficar muito complicado, né, um colaborador ser motivado, né, a estar fazendo uma notificação sem saber se realmente isso é necessário, né, não vai prejudicá-lo, né, os colegas não vão ficar chateados, né, com essa notificação, por isso que é muito importante, né, informar, né, como vai ser tratada essa notificação, tá? E é muito importante o líder também prestar o feedback de todas as notificações, né, que foram feitas daquele setor, né, para o crescimento de todos os colaboradores. E todos nós temos, né, responsabilidades, né, na implantação desse programa, né? Então, a gente primeiro vai falar um pouquinho, né, da responsabilidade do serviço de saúde, né, já que é lei, né, mas não é porque só é lei, porque é importante trabalhar a segurança do paciente, né? A gente vê que as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né, mas a empresa, o hospital, a clínica, ela tem que saber que é muito importante, né, ser trabalhado todo esse tema de segurança do paciente, tá? Principalmente as metas internacionais, né, que elas foram criadas justamente para isso, porque foram as 6 metas, né, de maiores indicadores, né, que se foram vistos no mundo, então por isso que se começou a trabalhar com elas, tá? Então, a instituição, né, tem que envolver toda a criação de protocolos, capacitar a equipe, né, monitorar os indicadores de segurança, né? Cada instituição deve designar lideranças responsáveis para coordenar essas ações, para garantir que todo, né, que seja o engajamento, né, tenha o engajamento, na verdade, né, de todos os profissionais, que é muito importante. E qual é nosso papel, né, do profissional de saúde? Que a gente tem também essa responsabilidade, né? A gente tem o comprometimento, né? Tem que ter uma comunicação, tem que saber notificar e tem que se capacitar. Então, qual é nosso comprometimento, né? Adotar uma postura ativa, se comprometer com a segurança do paciente em todas as etapas do cuidado, né? Sempre ter uma comunicação aberta e efetiva, né, transparente, né, com nossos colegas, com o nosso líder, com os pacientes, né, familiares e toda a equipe muito profissional, né? Porque por isso que a gente tem, né, a meta 2, né, de comunicação efetiva, muitas coisas acontecem e muitas coisas deixam de acontecer devido, né, à falta de comunicação, que é extremamente importante. E notificar, né? Eu tenho que ser ensinado como é que eu vou notificar,
Por que eu devo notificar? Como é que eu vou notificar? Né? Então, o líder, né, sempre tem que estar nessa orientação, sempre motivando a equipe a estar fazendo isso, porque senão eu não vou saber o que é que está acontecendo, né? Eu não vou poder melhorar meus processos, eu não vou estar vendo melhora dos meus indicadores, então é muito importante, né, eu ter essa notificação, eu saber notificar. E se capacitar, né? Participar de todas as capacitações, né, que sua empresa, seu hospital está oferecendo, né, para aprimorar seus conhecimentos e habilidades relacionados à segurança do paciente. E a gente tem, né, alguns desafios, né, para implementação desse programa, né? A primeira coisa é a conscientização. A gente tem que saber como é que eu vou sensibilizar, né, meus profissionais de saúde da importância, né, desse tema de segurança do paciente. O que é que eu preciso fazer, tá? Para poder começar a conscientizar. Liderança, né? Mais uma vez, o papel da liderança, que é muito importante, né? Que é ela que vai garantir o envolvimento e o compromisso, né? Das organizações de saúde. Terceiro desafio, a gente tem a cultura de segurança, né? Que a gente tem muita coisa no papel, né? Muita coisa sendo falada, mas a gente tem que começar a colocar em prática, tá? Essa parte de cultura de segurança, que a gente, quando a gente fala em cultura de segurança, a gente tem que lembrar de tentar ver o que foi que aconteceu antes de começar a punir aquela pessoa, né, chamar a atenção só aquela pessoa, mas para acontecer aquele erro, tem muita coisa atrás, muito processo atrás que aconteceu para chegar até ela, né? Então, é uma coisa, como o próprio nome diz, é uma cultura que temos que colocar em prática, né? Não é fácil, tá? Muitos hospitais, muitas empresas, né? Está engatinhando em relação a isso, que é uma coisa um pouco delicada de se trabalhar, mas tem que se colocar em prática, né? O erro não é só de uma pessoa, tem-se várias pessoas, né, atrás que também participaram disso. Então, a gente tem que olhar para todo o processo que aconteceu, tá? Para saber como é que a organização pode ajudar para estar diminuindo esses danos, né? E, finalmente, né, o quarto desafio é investir na capacitação e treinamento dos profissionais, né? Chamar esses profissionais realmente para se engajarem, que realmente vale a pena, né, se capacitar, ou nesse tema, ou em outros temas, né, que acharem pertinente para o treinamento, mas tem que se engajar, né? Não adianta a liderança chegar, colocar um treinamento que não tem nada a ver do que acontece com o dia a dia daquele trabalhador de saúde, né? Tem que ter a ver com o seu dia a dia, tem que ter a ver com as notificações que aconteceram, para não dizer, não, só aquela pessoa que errou vai se capacitar, não. Todo o grupo, né, todo o turno, né, todos os plantões daquele setor vai ter que se capacitar, né? Então, são todos esses desafios, né, que o PNPS ele enfrenta para poder realmente acontecer. E aqui, gente, alguns indicadores, né, de segurança do paciente. A gente tem taxa de queda, infecção hospitalar, cirurgia segura, identificação do paciente, né? Então, muitas vezes a gente tem um número de quedas de 1.000 pacientes por dia, né? Então, está se trabalhando, né? A gente fala muito em risco de queda quando a gente trabalha muito a meta 6, né? Quando a gente trabalha essa meta de risco de queda, a gente tem que saber esse indicador, o que é que está acontecendo naquele meu local de trabalho, para a gente focar naquele público para ser trabalhado para esse indicador diminuir, tá? Infecção hospitalar. Quando a gente fala de infecção hospitalar, a gente lembra da meta 5, né? Para a gente reduzir, né, os índices de infecção, certo? Então,
qual é a taxa de infecção relacionada à assistência à saúde daquele meu setor que está aumentando, né? O que é que eu preciso fazer, certo? Então, precisa melhorar, né, a higienização das mãos, eu preciso fazer uma campanha, né, de como é que eu vou fazer determinados curativos, tá? Para estar diminuindo essa taxa também. Então, é muito importante trabalhar com o indicador, né? São números, mas são norte, né, para a gente poder estar trabalhando com esses nortes, né? Cirurgia segura, né? Quando a gente fala de cirurgia segura, a gente lembra da meta 4, né? Que a gente está falando muito sobre isso, está evitando muitos danos em relação, né, à troca de pacientes no momento da cirurgia, né, a membros, né, eu vou operar, né, fazer a cirurgia na perna direita, faço na esquerda, então, com a meta número 4 de cirurgia segura, advindo esses checklists, melhorou bastante, né, a diminuição de erros nesses procedimentos cirúrgicos. Tem muito ainda o que melhorar, né? Mas se está crescendo cada dia mais o engajamento, né, dos profissionais, dos hospitais, para isso estar melhorando, né? Infelizmente, ainda temos muitos erros, mas estão diminuindo ao longo dos anos. E a identificação do paciente, né, que a gente trabalha muito quando a gente fala da meta 1, que é a identificação do paciente, né? Como é que eu vou identificar meu paciente, né? Eu vou chamar por algum apelido, né? Eu vou pedir para ele, né, senhor José? Não, eu tenho que perguntar como é que é o nome dele, né? Então, eu tenho que conferir qual é o nome dele e a data de nascimento, certo? Então, são identificadores extremamente importantes, tá? Para ele ter em um dos seus membros, principalmente, né? Se ele tiver os 2 membros superiores, colocar em um dos membros superiores, né? A indicação que seja uma pulseira de cor branca, né? Com esses 2 principais identificadores. Então, desde o momento que eu vou fazer um exame laboratorial, eu tenho que ter, né, essa identificação, tá? Desde o momento que eu vou adentrar qualquer unidade hospitalar. É muito importante essa identificação. E aí, né, só relembrando que a gente tem que ter bastante engajamento da equipe, né, ter nosso foco no paciente, monitorar, né, quando eu notifico, eu tenho que monitorar essas notificações, esses indicadores, né, se está melhorando, né, e a capacitação contínua que eu nunca posso, né, deixar de fazer, né. E aí, gente, a gente precisa ter um compromisso contínuo com esse programa, né? Porque é uma coisa contínua, né? E requer o compromisso e envolvimento de todos os profissionais de saúde, né? O líder é muito importante, mas a gente precisa muito, né, do engajamento de todos, né? De todos os profissionais, que eles realmente se engajem e queiram fazer acontecer, tá? É essencial, quando a gente fala, né, de monitorar e avaliar, que a gente monitore, né, as ações que são implementadas, que a gente avalie os resultados, né, que a gente identifique alguma oportunidade de melhoria para garantir a eficácia do programa, né? Disseminar boas práticas, né? A gente tem que sempre compartilhar casos de sucesso, né? A gente sempre tem que pegar lições, né, de outros locais, de outros ambientes e trazer, né, para a nossa realidade, dizer que aquilo é possível de acontecer e de melhorar, né? Se naquele local aconteceu daquele jeito, então vamos tentar colocar, né, na nossa realidade o que é que a gente pode fazer para ser um sucesso também. A gente só não pode deixar a peteca realmente cair, né? E nosso líder sempre está ali à frente, né, para nos guiar, certo? E ter as lições aprendidas, né, para sempre inspirar e motivar outros, né, outros serviços de saúde a adotar essas iniciativas semelhantes a que a gente
né, traz para nosso dia a dia. E, como próximos passos, a gente, como o próprio objetivo, né, da portaria fala, a gente nunca pode deixar de falar em capacitar. Tem que ser continuamente essa capacitação, né? Fortalecer a cultura de segurança, né? Que é uma coisa delicada, mas a gente não pode esquecer de estar fortalecendo, né? Se tiver tecnologias inovadoras, vamos tentar utilizar, o que é que ela vai fazer para estar melhorando ali nosso ambiente, né? Vai estar trazendo melhorias para o nosso paciente, né? Porque tudo que a gente faz em relação à segurança do paciente, né, recai diretamente no paciente mesmo, né? E aí, os próximos, a gente tem que ver quais são os próximos passos, né, importantes para consolidar mesmo o programa aqui no Brasil, tá? Que, assim, é muito complicado para a gente dizer se um hospital particular está mais à frente do que um público, mas a própria lei fala que todos têm que trabalhar, né? Todos têm que investir nessa área para reduzir aqueles danos ao paciente, para diminuir os erros, né, nos pacientes. E aí, gente, eu deixo o meu e-mail, tá, pessoal, meu LinkedIn, meu Instagram pessoal e o Instagram da minha consultoria. Qualquer coisa que precisarem, alguma dúvida, né? Estou aqui à disposição de vocês. E agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui hoje, né, e compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho nessa área. Carla, obrigado pela aula. O pessoal já mandou bastante comentário e pergunta que eu vou começar a chamar e ler, mas queria Não sei se eu parabenizar. demorei muito. Não, foi bom, acho que foi dentro do tempo programado mesmo. Eu queria começar eu fazendo uma pergunta, que daí eu começo a chamar o pessoal e ler. Pessoal, além Tá dessas que eu certo. vou ler também, que eu vou ler aqui, se vocês quiserem pegar e levantar a mão, eu chamo aqui e abro o microfone também. Mas a minha primeira pergunta aqui, Carla, e é até um desafio que eu passei em algumas empresas que eu trabalhei, já que quando a gente implanta, né, o Uhum. TNSP aí, é que a gente tem, em algum momento, quando a gente implanta isso, a gente começa a ter um aumento do número de notificações. E aí não é porque a gente está tendo mais evento, mas porque a Sim, gente está sim, criando o hábito de começar a notificar, né? E aí, muitas vezes, isso pode exato. ser, dependendo da situação, pode ser mal interpretado, falando, pô, mas tem tanta notificação assim, tem tantos eventos. Sempre teve, a gente só não notificava e não trabalhava para resolver, né? Então, Exato. eu acho que a minha primeira dúvida Exato. aqui é como a gente conscientizar o time e a instituição de que é preciso notificar para a gente poder enxergar isso e poder agir, né? Porque muitas vezes a pessoa tem medo de começar a notificar, aparecer um monte de problema lá e às vezes até a própria instituição fala, Exato. pô, vamos parar que tem muita coisa aqui, né, que a gente não olhava, tal. Então, como que a gente pode incentivar as pessoas, né, a notificarem, passando que é por um bem maior aí? Isso. Eu acho que a primeira coisa é explicar o que é, né, e para que serve, né? Que você não vai estar dedurando a instituição, você não vai estar dedurando o colega, mas vai ser uma coisa, né, que leve a bônus aquela pessoa aquela vida que você está cuidando, né? Então, primeira coisa é divulgar, né? Fazer uma divulgação geral e em loco, né? Eu acho que quando a gente vai em loco, na experiência que eu tive por também trabalhar num hospital que foi acreditado, né? Então, o trabalho em loco, em cada setor, e estar tá lá explicando, tendo aquele contato, né? Olho no olho, como a gente fala, com aquele colaborador, eu achei extremamente importante, que aí tira um pouco aquele medo, né? Será que eu posso, né? Meu supervisor, minha gerente está ali, né? Tem que ser motivado também a estar tá fazendo isso, porque se você não tenta engajar aquelas pessoas, infelizmente as coisas não acontecem. E a motivação tem que existir a cada momento e todos os dias.
para aquilo acontecer. Não é fácil. Ok, obrigado. Ô, Carla, se você quiser fechar a tela, porque daí acho que aparece você maior aqui para a gente ver. Se você quiser Eita, fechar a tá bom. apresentação, Deixa eu diminuir. parar de compartilhar a apresentação, acho que Pronto. melhora. Melhor? Eu acho que tem Pronto. que parar de compartilhar. Quer ver? Peraí, eu Eita, pera. vou abrir aqui, eu derrubo Deixa você, eu- peraí. Parei. Ah, deu certo. Deu certo? Deu, peraí, deixa eu só voltar que agora a minha tela que fechou aqui. É, ficou bem pequena. Tá, Agora melhorou. tá. Aí aqui, eu fui fechar, fechei tudo aqui, mas agora deu certo. Voltei, peraí. Ô, Carla, aí eu vou começar a ler aqui, tem algumas perguntas, então. E a primeira, se Tá. eu não me engano, era da Stephanie. Deixa eu procurar aqui para cima onde que estava, que eu fechei, eu perdi a ordem. Não, é da Andrea. Não, da Stephanie. Stephanie, eu não sei se você quer fazer a Gostei. pergunta pelo microfone. Se você quiser, é só levantar a mão. Senão eu leio aqui para você. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Boa noite, Carla. Parabéns pela aula. Eu acho que esse tema de segurança do Obrigada. paciente é muito importante, tem que ser mais discutido, né, mais divulgado. E assim, eu gostei bastante da sua aula. E assim, eu tenho umas perguntas. A primeira é Mas, sobre como que os pacientes eles podem ser envolvidos, né, na promoção da sua própria segurança. O que você acha? veja só, para eu poder engajar tanto o paciente como o familiar, a gente tem que chegar próximo a ele, né? Porque, infelizmente, o que é que está acontecendo? A gente chega, fala, e não ouve aquela queixa do paciente, né? Tenta chegar mais próximo para poder, né, ter esse engajamento dele, tá? Então, é muito importante eu chegar próximo ao paciente, porque muitas vezes a gente chega, né, na assistência, olha, o senhor precisa fazer isso, aquilo, outro, e vai enchendo, né, de muitas informações e não escuta, né? Eu acho que falta muito a gente escutar o que ele tem para dizer e tirar todas as dúvidas dele também é muito importante e tentar utilizar palavras também que ele entenda, que muitas vezes a gente fala, né, como a gente diz, nosso linguajar, né, prático, né, da área de saúde, e o paciente só faz aham, e o acompanhante também, mas não entendeu, né? Então a gente precisa ser mais objetivo, né? Tentar dar uma lida no prontuário daquele paciente, né? Qual é a escolaridade dele? Como é que eu posso ajudar, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante para a gente chegar perto dele. Vamos ler primeiro aquele prontuário, vamos entender quem é aquela pessoa, como é que a gente vai chegar nele, né? E ouvir, né? Isso é muito importante. Eu acho que está faltando muito essa coisa de você ouvir, né? E tentar passar que ele, assim, saiba que você está ali para ajudar, né? Eu acho que está faltando muito isso também, né? A minha opinião, né? O que eu vejo muito acontecer, o que eu falo muito em sala de aula é que se nós temos dois ouvidos é porque a gente precisa ouvir bem, né? Ou precisa ouvir melhor, né? Falar o necessário e falar o que realmente ele consiga entender e tirar todas as dúvidas, né? Que é muito importante. E chegar próximo a ele. É muito importante essa coisa de você chegar próximo ao paciente. Eu acho que isso engaja mais, né? O envolvimento dele e do familiar também. A gente não pode deixar o familiar de lado. Quando a gente for dar alguma informação, chamar esse familiar para dar toda a informação para os dois, tirar as dúvidas dos dois. Verdade, Eu muito não sei se eu interessante. consegui te responder. Sim, respondeu perfeitamente. Deu para entender bem.
E eu tenho mais uma dúvida que é sobre a rotina, assim, em si dos profissionais de saúde. Geralmente é muita pressão e é uma rotina pesada, né? E, assim, Isso. qual que seria, assim, um conselho ou uma dica? Porque, assim, quando o profissional está muito esgotado ou muito sob pressão, acaba que ocorrem erros que afetam os pacientes. E, assim, como que a gente pode fazer para tentar diminuir isso, né? Olha, é uma coisa assim que está sendo muito falada agora, o burnout, né, depois do Covid, mas a parte psicológica de todo profissional de saúde, ele precisa ser muito bem trabalhada, né? A gente precisa ter nosso apoio mental também, né? Porque, infelizmente, principalmente falo mais pela enfermagem, né? Precisamos ter mais de um emprego para poder nos suprir. Então, você já chega cansado no outro turno. Então, eu vou dar conta, né? Como é que está a minha saúde mental, minha saúde física? Muitas vezes a gente já chega cansado e esgotado também mentalmente. Não é fácil. Então, a gente precisa também trabalhar muito a saúde mental. E o local de trabalho também precisa fornecer, né, muito isso também, né? Um apoio psicológico, né? Um lazer, né? Uma ginástica laboral no momento, né, do plantão, fazer algumas discussões, no momento de discussão de casos, né, que em alguns setores se consegue fazer, por que não discutir como é que está a saúde daqueles colaboradores? Né? É muito importante, porque não é fácil. Verdade. Obrigada, Carla. De nada, obrigada a você. Ó, a Stephanie tinha feito mais uma pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre auditorias internas e externas na contribuição para a melhoria contínua do paciente? Isso aí eu passo para a Richard e a equipe dele. Eu acho que é fundamental, né? A Não, estou gente ter brincando. ali, né? Não, eu acho que é fundamental, né, Carla? Assim, se você quiser É, responder, é, fica à porque, vontade assim, aí. muitas pessoas, né, lembram mais do nome auditoria quando a gente fala em contas médicas, né? E, na verdade, temos auditorias para ver aqueles nomezinhos que a gente chama de conformidades e não conformidades, né? Que a gente trabalha nos setores. Então, assim, eu acho de extrema importância. Mas, quando essa auditoria, né, interna, principalmente a interna, chegar, né, tentar explicar àquele colaborador que ele não está ali para apontar erros, né, mas está ali para estar descobrindo as não conformidades e depois dar o feedback de melhoria, né? Para quando essa auditoria externa chegar, ele já saber, né, o que aconteceu, se essa não conformidade já começou a ser sanada, quanto tempo vai demorar para melhorar, e assim todos ficam satisfeitos, né? Eu acho que é muito por aí, porque muitas vezes o auditor interno que geralmente são os colaboradores, né, que são treinados na instituição, eles já chegam, né, de sapato alto, como a gente chama, e aí apontando todos os erros, sem conversar com o colaborador, né? Então, tem que conversar com o colaborador e falar da importância de estar ali fazendo aquela auditoria, que é de extrema importância e que vai ajudar a melhorar aquele setor. Não vai chegar e vai dizer, não, isso aqui está errado e eu vou punir. Não é por aí. Está descobrindo os erros, né, para estar melhorando. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que aqui, né, Carla, também a gente tem, nesse conceito de auditoria, a gente está falando mais de uma auditoria qualitativa do que quantitativa, né? Então, a gente vai olhar a qualidade daquela assistência. Quando a gente fala de uma auditoria aqui, é muito atrelada a uma certificação, a selos, tal, Exato, vinculada a um exato. setor de qualidade, né? Isso, Acho que a isso. Andrea tá no grupo aqui e eu vi que é a área que exatamente ela atua. Então, Exato. eu acho que a auditoria vem muito para validar se os processos que Isso. deveriam funcionar estão ocorrendo Funcionar. de forma correta, segura, se existe o alinhamento e a Exato. sintonia entre as áreas, se existe um Isso. conceito de linha de cuidado, né? Se tudo isso está
rodando, sempre focado em um olhar na segurança deste paciente, né? Exato, E aí acho que é super importante aí. E aí, geralmente, nesses processos, monta-se uma equipe de auditoria interna para fazer simulados isso, e avaliar de acordo com o que foi recomendado ali pela exato, auditoria exato. certificadora, tal. Auditoria, Então, exato. acho que é um processo muito bacana aí. É, com O- certeza. Legal. Eu vi O que o crescimento Carlos. é muito É, grande. ótimo. Eu vi que o Carlos mandou uma pergunta aqui também sobre os protocolos. Carlos, se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade também. Bom, não sei se ele não está conseguindo abrir o microfone ou se ele não está aí. Mas ele tinha mandado aqui, acho que quando você estava apresentando ali, Carla, esses são os protocolos. Acho que você tinha comentado um pouco sobre os protocolos ali. A Élida, tudo bem? Quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, fica à vontade, senão eu leio também. Eu estou indo pela ordem aqui, gente, tá? O do Tá Carlos joia, eu boa não noite. entendi, desculpa. Pode Bom, falar, tudo bem. Pode falar, Elida, pode falar. Boa noite. Boa noite. Na Meta 1, a gente fala muito a questão da identificação, né? E hoje a gente está vendo uma mudança aí com a questão do nome social. Eu tenho Isso. visto algumas resistências, né, para a utilização do nome social. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, se você já utilizou, se teve alguma dificuldade, as instituições que você conhece, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Elida, infelizmente eu não tenho experiência em relação a isso. O que eu vejo é os profissionais chegando até a mim, né? Informando que está tendo ainda um pouco de resistência para isso estar acontecendo, né? Algumas instituições estão começando, né, a fazer, utilizar o nome social, mas ainda está tendo um pouco de resistência para realmente a coisa acontecer, né? Eu não conheço ainda como é que está, né, a realidade. Eu sei o que as pessoas chegam para mim informando sobre isso. Ô, Hélida, acho que um ponto aqui, Carla, se eu só puder complementar aqui, mas até a ANS agora, eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas quando a gente atende algum paciente de convênio, para a gente poder mandar essa conta e essa cobrança para esse convênio, a gente tem que ter uma guia TIS desse paciente assinada, enviar um arquivo eletrônico e tal. E a ANS agora soltou uma versão nova do arquivo TIS, em que desde a guia ali de internação, atendimento, existe a opção de nome social, em que você tem que preencher, tem que colocar. Então, isso já está liberado para todas as operadoras, para todo mundo, Que e até bom. nessa transmissão desse arquivo eletrônico e deste prontuário você pode utilizar o nome social. Porque antes, uma das dificuldades que a gente tinha era até no preenchimento dessa guia, dessa conta mesmo, se você não colocasse o nome exato que estava lá na carteirinha registrado e tal, você não conseguia faturar a conta, tinha problema de pagamento e tal. Então, isso já foi solucionado, já pode-se usar o nome social para internar esse paciente, para assinar a guia, para enviar isso. E aí agora acho que é uma implantação de cultura dentro dessas empresas para que se adaptem aí à nossa realidade, né? Que bom saber. Ótimo, muito obrigada, viu? Por Andréia nada. Praz. Andréia, boa noite. Se você quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. E vamos lá. Boa noite, parabéns para a Boa aula. noite. Eu estou um pouquinho Obrigada. sem voz, mas vocês me ouvem bem? Estamos Sim, ouvindo. sim, sim. Ah, tá bem. Estou um pouquinho resfriada aqui. Queria aproveitar o momento aí e dizer que a aula foi bem importante. Eu acho que esse assunto é um dos assuntos aí que é muito, muito discutido, né? Eu trabalho muito com isso em função de fazer as auditorias em clínicas, hospitais, então, mas ainda vejo uma lacuna muito vista, né, dentro das instituições pela falta realmente aí da ponta estar envolvida, né. Então a Carla abordou
excelentemente aí, falando sobre a importância da liderança estar envolvida, então é uma das grandes dificuldades aí, mas antes disso, da alta administração, né, se envolver nesse contexto e trazer isso para a liderança, né. Hoje mesmo eu tive uma experiência de uma colega enfermeira, conversei com ela, e ela trouxe inclusive ela não sabia o que que era o núcleo de segurança, ela é enfermeira de um grande hospital aqui, de uma CTI. E aí eu fiquei: "Nossa, sério?". Então a gente ainda, né, apesar de todos os processos muito bem definidos, muitas vezes dentro de um grande hospital, a gente corre o risco de encontrar pessoas que não entendem o que que é a segurança do paciente, e fazem no dia a dia talvez até essa, né, o processo, Isso. né. E eu queria aproveitar, eu acho que alguém falou sobre nome social, se eu puder Sim. compartilhar, eu tenho essa Pode experiência aí sim, do fique nome à social, vontade. para contribuir. Então, o nome social, ele, pelo menos aqui no sul, né, sou de Porto Alegre, eh, ele já vem com muito forte, tá. Então a gente já tem aí, por exemplo, sistemas, de atendimento, que eles são já adaptados ou devem estar adaptados em função de um decreto, né, isso é uma lei, né, federal, onde todas as instituições elas devem se adequar a esse decreto e incluir o nome social. E o nome social, uma vez, ele era limitado ao documento do transgênero, então a pessoa que se fazia, né, a mudança de sexo e a sua alteração no documento de identidade, ela era considerada então como, vai entregar o documento ali, então ok, essa eu vou considerá-la o nome social. O que ocorre é que não, a lei é bastante ampla e trouxe aí que a identificação por si só dessa pessoa como sendo homem ou mulher, né, diferente da sua fisiologia, digamos assim, ela deve ser colocada, como nome social. Então, se hoje eu entrar dentro de uma instituição e eu, disser, né, neste primeiro atendimento que eu não quero ser chamada de André, e sim de André, eu me identifico como homem, a instituição ela tem que ter um campo específico dentro desse prontuário, por exemplo, a começar pelo atendimento, para fazer esse preenchimento. E aí a ANS vem justamente aí na fala aí do Richard, para cumprir esse decreto, que é uma regulamentação, né, federal, e aí a ANS, como reguladora aí da saúde suplementar, ela também precisa estar adequada, porque o que acontecia muito, o paciente fazia tinha um pedido médico de um determinado exame, e aí chegava na clínica com o pedido do nome dele, né, o nome, né, muitas vezes que não era aquele que estava na identidade. E aí chegava lá naquela instituição e dizia: "Olha, não sou Andréia não, eu sou André", mas no pedido estava Andréia. Então a ANS também teve que se regulamentar em relação a isso, para adequar esse cliente ao nome social, que é um direito legal dessa pessoa, né, de fazer essa troca. E aí existem muitas experiências aí que atrelam o nome social com segurança do paciente, né. Então Isso. e muitas, questões éticas, né, que é daqui um pouco até para uma futura aula, né, para a gente discutir. Mas que traz aí, por exemplo, como que eu consigo fazer uma ecografia, né, numa paciente que é fisiologicamente, homem, mas que é mulher. Então eu já presenciei situações de erro, de falha, né, de evento adverso no laudo, por exemplo, de exames, porque o médico identificou nesse transgênero, mas estava tudo certo, o documento estava ok, estava trocado o nome social, tudo, mas ele não tinha útero, porque fisiologicamente ele era um homem, né. E aí no laudo foi colocado útero sem anormalidades. Então, é uma situação muito ainda delicada, né. É isso. E ainda que há muita discussão ética também envolvendo isso, né. O quanto que a gente tem que estar atento, né, às mudanças e às obrigações legais, sem dúvida, mas, o quanto que também isso impacta na maior atenção ainda da equipe, né, seja ela de atendimento, assistencial, médica, porque o paciente acaba sendo, aquele mesmo fisiologicamente, né, tem um útero ali, enfim. Então essa foi uma vivência que eu tive aí em relação ao nome social, e que realmente gerou
uma situação bem complicada aí para a instituição, né, que teve que fazer toda a retificação ali do laudo, né, enfim, e até para futuros laudos posteriores. Então, essa é uma experiência aí para compartilhar aí com o time, tá? Mas Ótimo. seria isso. Ótimo. Obrigado, viu, Andréia? Andréia, Obrigada, até Andréa. assim, Foi ótimo. Imagina. você comentou sobre o assunto, você está convidada para dar uma aula aqui para gente também, tá bom? Isso Tá bom, eu mesmo. fico muito à disposição, sim, com certeza. Ah, Agradeço sim. muito a vocês também aí pela troca, eu acho que é muito válido, quando a gente discute, sim. eu sou, assim, Sim. extremamente encantada pelo assunto, qualidade, segurança, então, assim, é um assunto que a gente tem que falar, né, sobre ele, e quanto mais pessoas, né, na nossa área aí puder Discutir, falar né? sobre isso, mais a gente Isso. aumenta, né, essa segurança de fato, né. Exato, Mas obrigada aí, exato. obrigada, Carla, Perfeita. obrigada, Richard, pela Obrigada também, oportunidade. Andréa, pelo compartilhamento. A Grazi tinha levantado a mão, ela está escrevendo. Grazi, se quiser comentar, por favor, pode abrir o microfone também aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estava escutando a Andréia falar, eu tinha levantado Eu não a mão estou para falar escutando. justamente... Ô, Grazi, acho que está um pouco baixo, eu não sei se você está longe do Baixo. microfone. Oi, tá ouvindo? Eu Ainda estou tá ouvindo baixo. baixo, mas pode É. falar. Não, é que eu tô falando pelo celular, né? Não, o que eu ia comentar, a Andréia comentou no final, porque eu trabalhei na Philips, né, no Tazi, e o pessoal que trabalha lá estava com uma dificuldade, porque eles estavam adequando, eu não sei se já adequaram, né, mas nessa questão da solicitação dos exames, porque daí tem que vincular na parametrização, não pelo gênero que a pessoa se define, né, mas pelo sexo, né, porque eu posso solicitar um exame de próstata, um PSA, para uma paciente, né, uma transgênero, né, no caso, né, que diz feminina, né, no caso. Então, eles estavam tendo muito problema que os clientes deles já estavam solicitando essas adequações também. É bacana. E acho que como a Andrea bem lembrou e trouxe aqui, né? É um decreto, uma lei, e a gente vai ter que vão ter que se ajustar e já estão se ajustando, né? Tanto que a ANS já se ajustou. Mas assim, salvo Isso. engano, eu vou até olhar isso amanhã, Grazi, né? Onde eu estou trabalhando agora, a gente tem o TASI já, mas eu acredito que isso já está regularizado dentro do TASI também. Eu não sei se em todas as funcionalidades e campos, mas eu sei que pelo menos na entrada única, que você abre a ficha lá já, né, eles já adequaram também, tá? A Hélida, acho que está escrevendo alguma coisa. Hélida, se quiser abrir também, acho que o microfone é até melhor falar direto. É. Não, só agradecer mesmo. Acho que essas trocas aí, elas são importantes, ainda mais havendo mudanças, né? Sim. A gente aprender com aquilo que não está certo, fazer melhorias, né? E aí faz uma coisa assim e pensou sobre isso e vão pensar também. Então, acho essas trocas Compartilhar o bem saber, né, Hélida? É isso, muito né? importante. Porque no final todos nós, né, Ganhamos. ganhamos. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada também. O Carlos, eu quero fazer uma outra Foi. pergunta aqui também, né? Quando você Ah, mostrou as metas e os indicadores, então, pô, a gente começa a mensurar aqueles indicadores para a gente olhar se a gente está melhorando em performance ou não. sim, Alguns sim. indicadores, quando menor, melhor, né? Então, quanto menos infecções, melhor, tal. E aí, pô, Sim. dentro da minha instituição, eu vi que eu tinha um índice de X infecção e depois de 6 meses, com ações, com trabalhos, tal, ele caiu para menos X infecções ali. A minha pergunta é, né, até para a gente poder olhar aqui, eu tenho esses indicadores, como pegar e comparar qual é a meta de mercado, a meta estipulada, para saber se eu estou dentro ou fora. Porque às vezes eu melhorei dentro de casa, mas eu estou alto ainda, perto do que seria razoável. Então, como que eu consigo ter esse termômetro aí? Eu acho que é importante isso, dessa comparação com a outra instituição, com algum dado, né, que a gente consiga no Brasil, para saber se realmente a gente atingiu o nosso propósito, né? Eu acho muito válido. Que indicador, né, é isso. Não é só o indicador daquela instituição, mas como é que meus colegas estão, né? Diminuiu, ok,
mas será que o nível é aquele? Né? Será que o melhor é aquele? Então, é sempre bom essa comparação, né? Com outros do mesmo estado, do Brasil, é muito importante saber para melhorar, né? Porque a gente trabalha o indicador para isso, para estar menor e melhor, né? Eu acho que é bem Legal. por aí. É. E alguns hospitais privados que participam do grupo da ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, entre eles trocam alguns indicadores para se comparar, para mostrar qual é o benchmark, né, de mercado e tal. E aí você consegue ver se você está em linha com grandes hospitais, né, como Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Isso. Cruz, Rede D'Or, entre outros. Então, pô, esses caras têm esses índices aqui. Será que eu estou dentro, fora, estou perto? Exato, Serve como balizador, né? Sim, com certeza. Ah, o Carlos mandou aqui, ele escreveu que ele estava no ônibus, não estava conseguindo falar, mas a pergunta dele era relacionada a protocolos internos e externos no ambiente hospitalar sobre quedas e acidentes na assistência do paciente. Quais seriam esses protocolos? Veja, primeiro a gente tem que saber qual é o indicador de queda, né, para começar a trabalhar, né, montar esse protocolo, né, o núcleo de segurança do paciente, ele tem que estar em campo, né, para estar sabendo quais são os indicadores para poder começar a trabalhar esses protocolos, né, então a gente tem que saber o indicador para iniciar o trabalho em campo, né, então mês a mês, ano a ano, a gente tem que estar no pé de todos esses indicadores para estar melhorando e reduzindo, que é isso que a gente quer, né? A redução. Bacana. E Pessoal, trabalhar, mas né? é, Continuamente. A gente não pode deixar de falar, de discutir e difundir esse conhecimento, né? Que foi muito do que a gente fez hoje. ótimo. Acho que quanto mais a gente fala mais de segurança, né, sobre segurança do paciente, mais a gente está divulgando e promovendo aí a segurança desses Isso, pacientes, né? Acho que importante é a promoção aqui. Pessoal, exato. mais alguma pergunta? Ronei apareceu na tela, Janderson, se quiserem perguntar, fiquem à vontade aí. Aproveitem, comentem se É, gostaram, como que foi a aula aqui. Vamos, vamos absorver a experiência da Carla ao máximo aqui, né, Carla? A minha pergunta a Stephanie fez aí. Eu agradeço a Stephanie aí. Parabéns, Carla, pela aula, viu? obrigada, obrigada. Valeu. E Bom, aprendi bastante hoje também. é, bom, Estamos gente, assim, compartilhando. se não tiver mais perguntas aqui, a gente já vai encerrar, fazer o encerramento aqui. Aí, Carla, depois, se você quiser repetir as suas redes sociais, fique à vontade para passar aí sobre a sua consultoria. Gente, a aula de hoje vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem. Tem uma playlist lá no YouTube chamado Aulas do Aplicativo. Então, já temos mais de 20 aulas lá desses dias, todas as aulas muito bacana, com muita gente, com muita participação. Aproveitem, aproveitem a nossa comunidade, os nossos grupos de WhatsApp. Temos grupos divididos por estado, por regiões, por especialidades, auditoria, lesões e pele, UTI, saúde mental, várias outras especialidades ali também. O nosso Instagram, Enfermeiros do Bem app. Para quem tiver o aplicativo Android, temos o nosso aplicativo já para vocês utilizarem, Enfermeiros do Bem. Ali vocês conseguem ver vagas de emprego, conseguem fazer jogos online né, na área da saúde, interagindo ali. Temos também conteúdos de enfermagem com artigos sobre diversos assuntos, doenças, matérias e assuntos relacionados à saúde, à enfermagem. Então, baixem o nosso aplicativo, testem o nosso aplicativo ali. E eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão participando da aula hoje aqui. Carla, mais uma vez, agradecer imensamente aí a sua disponibilidade para pegar e participar e dar aula aqui. E queria principalmente agradecer todo o seu envolvimento e engajamento com a nossa comunidade. Eu sei que você está com a gente há anos já, né, Carla? Desde que a gente começou, Tá, ajudando a tá. promover, ajudando a divulgar.
e acho que você é uma entusiasta aí que também pensa no fortalecimento da nossa enfermagem aí e acredita no nosso propósito. Então, obrigado mesmo. Se você quiser fazer o seu encerramento e passar suas redes sociais, fique à vontade, que daí eu fecho aqui, tá bom? Obrigado. Tá bom. Obrigada. Gente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje, de compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, que eu tenho na área, né, agradecer a participação de todos, né, que estão aqui hoje, e participem, né, se juntem a nós, que é muito importante, porque a enfermagem cresce assim, né, é muito importante para fortalecer a enfermagem, né. Richard falou muito bem, ele é um entusiasta, né, do Enfermeiros do Bem, né, começamos pequenos e fomos crescendo, né, e tomamos essa proporção que, assim, me enche de muito orgulho, né, uma pessoa se disponibilizar, né, como a comunidade fala, fazer o bem, que não é fácil, né, para a enfermagem tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, né, então, se juntem a nós, né, participem, né, o pouco de conhecimento que eu vejo aqui que muita gente tem, participem, né, da aula, né, não é nada de bicho de 7 cabeças, é só compartilhar, né, aquele conhecimento, né, que você já tem, né, então é muito importante. Estou aqui à disposição, né, para qualquer dúvida, e estou nesse projeto, né, de ergonomia, Ergolavoro, quem puder seguir, né, nas redes sociais, no Instagram, agradeço, e é isso, né, um beijo no coração de todos, né, e obrigada por tudo. Obrigada por hoje. Gente, obrigado. Boa noite. Segunda-feira temos mais aulas. Na próxima semana, aula segunda, terça, quarta e quinta. Cris, coloca o link da Simpla aí para as pessoas olharem e quem quiser fazer inscrição para as próximas aulas, já façam. Serão aulas muito interessantes, sempre aulas interativas, participativas, para que a gente possa trocar ideia, experiência. A comunidade está aberta para todo mundo aqui. Então, quem tiver alguma aula interessante, quiser dar aula e compartilhar conhecimento, é só chamar a gente lá no grupão de WhatsApp, ou me chama no privado, que daí a gente ajusta isso já. Tá bom? Obrigado a todos, boa noite, até a próxima semana. Obrigado, Carla, até mais. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau.